Pessoal, vamos lá. Sou a professora Larissa, vamos começar mais uma videoaula. A nossa aula de hoje é balanceamento. Apesar de ser um conteúdo que eu já passei algumas aulas para vocês, mas agora a gente vai de fato fazer o balanceamento de uma equação simples por um método chamado método das tentativas, tá? Primeiro, eu passei para vocês um vídeo já explicando como a gente podia identificar o número de moléculas, porque o balanceamento é igualar as quantidades, né, dos reagentes e dos produtos, seguindo a lei de Lavoisier e de Proust. Então, olha aqui um exemplo bem simples. Se eu tenho aqui uma molécula de água, que é H2O, então é uma molécula de água, certo? Nela eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Então, uma molécula de água, eu posso dizer que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas em um sistema de reação química, por exemplo, se eu tiver 2 átomos de gás hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio para formar água, aí eu preciso fazer então o balanceamento desta equação química para em seguida conseguir determinar quantidades, tá, de mols, de moléculas que vão estar participando dessa reação. Quanto eu vou precisar de cada uma delas. Essa quantidade de quanto eu vou precisar, quanto delas participam, a gente determina na estequiometria, tá bom? E no balanceamento a gente faz o que? A gente iguala as quantidades, tá? Então, para não ficar longa a nossa aula, vamos balancear esta equação. Primeiramente, uma equação química é a demonstração dos componentes de uma reação química. Os componentes são a quantidade de átomos e moléculas presentes. A quantidade de átomos, ela sempre vai ser o reagente, tá? A quantidade de átomos que vai reagir para formar a quantidade de moléculas, tá bom? Então, nós temos reagente e produto. Os nossos reagentes sempre vão ser aqueles que vão formar a reação. Então, geralmente, eles estão em seu estado original ou antes de formar a reação química. Olha só. Aqui eu tenho 2 átomos, 2 moléculas de gás hidrogênio. Uma molécula de gás hidrogênio é H2, tá? Ou seja, para formar um gás hidrogênio, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio reagidos um com o outro, tá? Então, é a mesma coisa de eu fazer a demonstração por figuras. E assim a gente usa também a lei de Dalton e a de Lavoisier. Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então hidrogênio, hidrogênio, essa molécula é H2. E se ela reagir com 1 átomo de oxigênio, então é só uma molécula, um átomo, uma molécula de oxigênio. Se eu juntar as duas, então eu vou ter 2 átomos de hidrogênio, então hidrogênio e hidrogênio, e uma só de oxigênio, tá? Essa daqui. Isso aqui me formou o quê? Uma molécula de H2O. Que é H2O. Por quê? 1, 2, ou seja, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Certo? Então, essa determinação da fórmula molecular, tá? Perdão, da fórmula química, tá? Da equação química. Certo? Então, beleza. Agora, se eu tiver dois átomos de H2 e 1 átomo de oxigênio, quantas moléculas de água eu vou formar, né?
Eu vou balancear para determinar, ó. Primeira coisa, segundo a lei de Lavoisier, né, a gente precisa ter a mesma quantidade, ou seja, a soma dos reagentes é exatamente igual à soma total do produto formado. Então, as massas elas têm que se conservar. Aqui eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Aqui eu tenho essa quantidade representando os átomos, certo? 2. Mas eu tenho dois átomos de hidrogênio formam então o gás hidrogênio. Mas esse número 2 grandão, esse coeficiente maior aqui, ele está representando isso aqui duas vezes. É o mesmo que eu falar que eu tenho duas moléculas de H2, tá? Então, duas moléculas de H2, que é a multiplicação disso aqui. É o 2H2, o H2 duas vezes. Então, eu tenho 4 hidrogênios, tá? Por quê? Esse 2 multiplica essa quantidade, porque ele está dizendo que eu tenho H2 duas vezes. Então, é como se eu tivesse H2 mais H2 para formar duas moléculas de H2, certo? Então, 2 mais 2, 4. Então, é igual a H4. Tá? Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Aqui nos meus reagentes, eu só tenho uma molécula de H2, que é esse H2O. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso que aqui também tenha 4, porque isso aqui virou 4, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 2. Mas o reagente formado foi molécula de água, certo? Esse coeficiente aqui, ele representa quantidades de moléculas. Então, o que acontece? Quando eu coloco esse coeficiente 2 aqui, eu transformo esse H2 duas vezes, porque é duas vezes H2. Então, é esse aqui, ó. Eu tenho duas moléculas de H2 aqui, certo? Mas o H2 não está sozinho, agora ele é uma molécula de H2O. Então, eu tenho dois H2 aqui, certo? Tenho H2 mais H2, mas como o oxigênio faz parte dessa molécula, então eu tenho também O2. Por quê? Aqui eu tinha só um, mas agora eu estou multiplicando a molécula inteira. Esse daqui estava multiplicando só a molécula de H2. Depois que eu tive molécula de H2O, então o oxigênio agora faz parte de uma molécula com o H2, que é a molécula de água. Sendo assim, esse 2 aqui, ele está transformando o H2 duas vezes e o O duas vezes. Na verdade, ele está transformando o H2O duas vezes. É como se eu tivesse H2O mais H2O. Então, vamos focar aqui. Eu tenho aqui esse 2, esse coeficiente 2 está multiplicando o H2O duas vezes. Então, é como se eu tivesse H2O mais H2O, certo? Sendo assim, eu tenho quantos hidrogênios? 2 mais 2, então 4. Quantos oxigênios? Só um aqui, então 2. Tá? Então aqui eu tenho 2 oxigênios agora. Então a gente tem um problema, porque aqui antes de formar a reação eu só tinha um oxigênio. O que eu vou fazer para poder igualar? Ora, se eu tinha 2, eu preciso de 2. Então eu vou colocar 2 aqui. Esse 2, esse coeficiente 2, multiplica esse oxigênio duas vezes. É como se eu estivesse falando que eu tenho duas moléculas de oxigênio. Tá? Então, 2. Agora sim a equação está balanceada. Então, a equação balanceada é H2, 2H2, 2O. E aí sim, eu consigo formar duas moléculas de água. Tá? Então, isso significa que para formar duas moléculas de água, eu preciso de duas moléculas de H2 e duas moléculas de oxigênio, tá? Assim a gente consegue fazer o balanceamento de uma equação. Para finalizar, vamos pegar aqui um outro exemplo, ó.
Então, olha só. Aqui desse lado eu tenho molécula de metano, gás metano. Deixa eu ver se eu consigo focar. Foquei. Então eu tenho uma molécula de gás metano aqui, que é o CH4. Só que nos meus reagentes eu tinha 2 carbonos e tinha 4 hidrogênios, certo? 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio, certo? E aí eles formaram gás metano. Só que pelo fato de eu ter, então, 2 carbonos, eu já sei que o resultado da reação não é só uma molécula de gás metano, tá? Por quê? Se a gente for fazer o método, então, das tentativas para igualar os coeficientes, eu já, só de olhar, já sei que não tá balanceada. Por quê? Eu tenho 2 carbonos aqui e aqui eu só tenho 1. Então, eu preciso ter 2 de cá também. Como que eu vou fazer isso aqui? Primeiro eu vou vir aqui e colocar 2. Por quê? Porque eu tenho 2 átomos de carbono, eu preciso de 2 e aqui eu só tenho 1. Então eu vou pegar o carbono e multiplicar ele 2 vezes para ter 2 carbonos, certo? Só que aí aconteceu uma outra situação, porque isso aqui é uma molécula, né, o gás metano. Se eu multiplicar o carbono dessa molécula, eu também estou multiplicando o hidrogênio. Então, eu tenho 2 carbonos, antes eu já tinha 4 hidrogênios, agora eu estou multiplicando esse 4 2 vezes. É a mesma coisa de eu falar para vocês que aqui eu formei CH4 mais CH4. Então, vamos contar. Quantos carbonos eu tenho? 2. Quantos hidrogênios eu tenho? 4 mais 4 é 8. Então, eu tenho 8 hidrogênios do lado de cá. Eu preciso ter 8 aqui também. Então, olha só. Aqui eu tenho C2, então 2 carbonos. Mas eu preciso de 4. Ou eu preciso de 8. Como que eu vou fazer para aqui ficar 8? Aqui, ó. Eu vou multiplicar aqui por 2. Porque é o mesmo que eu falar que eu tenho aqui H4 mais H4, porque ele está 2 vezes. Portanto, H8. Certo? Então, assim eu consigo balancear a minha equação. Para a gente fazer o balanceamento, então, como que eu vou conseguir determinar por onde eu vou começar? Porque olha só, eu igualei aqui, mas se eu começasse a igualar por outro, se eu tivesse outros elementos químicos, eu ia causar uma bagunça, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma regra e eu vou passar ela para vocês agora. Nós vamos utilizar o macete macho. Não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá. Eu vou metais, a metal